importante para que a gente realmente possa sair desse cenário mais apocalíptico, né, e ir para um cenário de colaboração. Quando a gente fala, né, inteligência artificial, ela não vem para substituir, mas ela vem realmente para potencializar as nossas capacidades humanas. Para as atividades que são repetitivas, aquelas coisas mais chatas do dia a dia, obviamente isso aí acaba sendo substituído por uma inteligência artificial. E se a gente não está preparado, pode ser que vai sofrer um pouquinho ali para se preparar para outra coisa, mas para todas aquelas atividades que envolvem criatividade, né, pensamento crítico, né, negociação e tudo mais, isso aí o pessoal está tranquilo que não vai ter problema. Então ela surge, né, apoiando muito a tomada de decisão, trazendo novas informações. Tem uma área que está sendo super beneficiada com a inteligência artificial, que é a da saúde, né? A gente acaba falando pouco, mas a saúde está usando assim, amplamente inteligência artificial para apoiar médico em diagnóstico de doenças, para pesquisa de novos medicamentos, né, para uma série de coisas muito interessantes que realmente vai ajudar a gente construir um futuro bem melhor, né, e fugir daquele cenário lá do Exterminador do Futuro. Tá? Então, quando a gente fala, né, de novo, né, para a gente não ficar falando só de ChatGPT, eu trago esse quadrinho aqui para vocês entenderem. Já é até um pouco antigo, mas para vocês entenderem, né, tudo, quando fala de inteligência artificial, tudo que envolve inteligência artificial. Eu não estou falando só dos modelos de linguagem, de Large Language Models, né, que é a base ali do ChatGPT. Não estou falando só de processamento de linguagem natural, mas eu estou falando de uma série de tecnologias e de coisas que envolvem a inteligência artificial. Tá? E que ainda, eu trago isso porque as pessoas acham que tem que buscar uma oportunidade, de repente, para usar o ChatGPT, né? Esse é o mais comum. Eu quero implementar inteligência artificial, mas eu quero implementar alguma coisa de regenerativa. E esquece todas essas oportunidades. Então, tem muita oportunidade. Em geral, nas empresas, quando a gente está falando de adoção de inteligência artificial, muitas vezes a gente vai para esse caminho que não é regenerativa. É um caminho de uma rede neural, uma coisa muito mais simples, diferente da regenerativa, tá? Que vai trazer insights, que vai trazer um monte de informação, vai trazer mais conhecimento para o negócio. Tá? Então, só para vocês entenderem, então, realmente tem muita coisa, né? E eu não sei se vocês já sabiam de tudo isso, não sei, que eu até queria saber quem que já conhecia outras tecnologias além do ChatGPT aqui. Alguém já sabia? Já? Então, pouca gente, né? Mas é engraçado que nessa pergunta, né, até o ano passado, se perguntasse quem usava inteligência artificial, pouca gente respondia que usava, mas muito pouca gente. Mas, na verdade, usa todo dia, né? Porque a hora que desbloqueia o celular, né, a hora que digita nesse teclado que mal cabe o dedo, tudo isso tem inteligência artificial. A hora que acessa a Netflix, não sei se vocês sabem, a Netflix é uma das empresas que mais usa inteligência artificial no mundo, né? Tudo do Netflix é com base em inteligência artificial. Se vocês fizerem o teste, por exemplo, entrar com 2 perfis diferentes, o ícone do filme que aparece para uma pessoa é de um jeito, para outra pessoa é outro, dependendo do que ela gosta de assistir ou não. Então, se uma que gosta mais de romance, vai ter um ícone de um jeito, se gosta mais de aventura, vai ter de outro. Mais do que isso, né? O trailerzinho que aparece lá quando você fala de um filme também é diferente, né, de uma pessoa para outra. Tudo isso é inteligência artificial. Eles estão fazendo várias pesquisas, por exemplo, para novos conteúdos, para gerar novos roteiros, com base no que as pessoas gostam. Então, também com base em inteligência artificial, estão começando a fazer pesquisas para gerar conteúdo, passar esse roteiro já para roteiristas já renomados, né? Então o cara não parte do zero, é como a gente lá vai lá usa o ChatGPT para criar um texto e depois só passa para revisão, né? Eles estão fazendo isso também, usando todo o conhecimento por trás para poder avançar. Então tem muita oportunidade, né? E aí tem, eu gosto de provocar assim, mas por que isso eu tenho que me preocupar, né? Preciso. Será que eu tenho que olhar? Não é só uma onda, essa tal de inteligência artificial.
veio o ChatGPT, nem tudo se resolve com o ChatGPT, né? Isso é uma onda, né? Daqui a pouco morre, fica frio, igual o metaverso começou, esfriou, agora está voltando. Será que não é isso, né? Aí eu brinco que a inteligência artificial é mais ou menos isso. É o meteoro aí que está chegando. Na verdade, ele já chegou, né? Não sei se vocês já viram aquele filme Não Olhe para Cima, né? É um pouco isso, tá? Tem gente que fala, não olha para cima, não tem nada vindo aí. É mentira esse meteoro que está vindo, mas, na verdade, ele já chegou e ele já está transformando todas as áreas, né, de todas as indústrias. Não é específico de tecnologia, né? É uma tecnologia que não vai ser... como que eu falo? Não vai ser de propriedade de TI, tá? Para vocês entenderem. É tecnologia, mas que está muito mais ligada a negócio, que está muito ligada à estratégia. É um pouco diferente esse bicho, né, que está chegando. Então, por isso eu já falo, de cara, se você não está pensando em utilizar IA, pense, né? Procure alguma forma de começar a estudar, a buscar a ter maturidade no seu negócio para ter oportunidades de implementar IA, porque isso vai gerar muito diferencial competitivo. Tá? A previsão de investimento até 2030 é de 15 trilhões de dólares. Né? Então, mais um motivo para vocês pensarem em IA, certo? Não é nada pequenininho. Né? Quando a gente fala em rede generativa, né, que é o que está hoje aí é quase 10% disso. E aí eu trago um recorte bem menor, mas ainda muito dinheiro, né? Essa tecnologia, não sei se vocês conhecem, é a Explainable AI. Quando a gente fala é a inteligência artificial explicável, porque de uma forma geral, assim, a inteligência artificial ela tem uma característica de caixa preta, né? O que isso significa? Significa que você dá uma entrada para ela, ela te gera uma saída, mas você não tem como saber como que ela chegou àquela conclusão. Tá? Você não consegue explicar. Então, um exemplo básico. Você vai e faz um pedido de crédito, ele te aprova ou recusa esse pedido de crédito, uma inteligência artificial poderia fazer isso, né? Aprova ou recusa o pedido, mas ninguém ia conseguir chegar para você e falar para você, olha, você teve o pedido recusado ou aprovado por causa disso, 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 disso. Então, essa é a característica da caixa preta. E esse modelo, que a gente está falando, é 21 milhões até 2030, né? Esse modelo é um modelo que ele vem para explicar essa tomada de decisão. Tá? Então, eu acho que vai ser muito mais do que isso, porque a pressão, regulamentação, pressão da sociedade, tudo isso que tem acontecido para ter uma IA responsável, né, vai botar mais pressão e, obviamente, vai entrar mais dinheiro nessa área. Tá? Então, meu ponto de vista, isso vai crescer bastante nos próximos anos. Né? Então, mais uma oportunidade. Então, porque todas as tomadas de decisão empresariais, ou quando você está relacionando com o cliente e tudo mais, obviamente você precisa poder explicar por que você tomou aquela decisão. Tá? Então, isso ajuda bastante. E o último lá, ainda não convenci vocês, então tem bastante dinheiro para startups. Tá? Hoje mesmo estava conversando com um fundo de Amsterdã, que eles investem em startups, investem em ideias de IA, não tenho nada, só tenho uma ideia. Né? Obviamente o investimento vai ser menor, mas a fundo perdido. Então o cara vai lá e te dá, sei lá, 10 mil euros para você validar a sua ideia. Funcionou? Excelente. Não funcionou, não deu certo, você ganhou 10 mil euros e tentou validar uma ideia. Então, assim, tem um monte de dinheiro na mesa para quem quer trabalhar com IA, para quem quer realmente usar essa oportunidade. Tá? E aí, não sei se vocês viram, já tem uns 2 meses, a NVIDIA, todo mundo conhece a NVIDIA? NVIDIA ela era a fábrica daqueles processadores para imagem. Né? Quem joga muito tem lá assim, a placa de vídeo NVIDIA e tal. Né? Esses processadores, eles têm uma característica de ter uma qualidade muito boa de processar os algoritmos de IA. Então, obviamente, com todo esse boom da IA, quem se beneficiou é a NVIDIA. Né? Virou valor de mercado, aí passou 1 trilhão
Então, pela primeira vez. Né? E sensacional. Né? Agora, mexeu com quem? Né? Quem que é um grande concorrente da NVIDIA? Né? A Intel. A Intel, lá atrás, mais ou menos na mesma época que a NVIDIA chegou a 1 trilhão, ela anunciou a própria rede generativa, essa Aurora, a própria iniciativa de começar uma rede generativa, mas com a ideia de apoiar a pesquisa científica. Então, olha que bacana. Então, lançamento agora, em 2024, eles querem lançar como se fosse para vocês entenderem, um chat GPT, mas de apoio à pesquisa científica. Vai acelerar a pesquisa científica de uma forma espetacular. Para quem usa o chat GPT no modelo pago, não sei se aqui alguém usa no pago, né? O pago você tem acesso ao GPT-4, né? E o GPT-4 ele tem vários plugins que você pode adicionar, inclusive para montar dieta não, mas treinamento em academia, ele monta para você, tem um plugin para isso. Então tem vários plugins que são especialistas, né? E tem um plugin que ele procura artigos científicos. Então para quem gosta de pesquisar, para referências para livros, para artigos, para qualquer coisa, tem um plugin lá que você dá o prompt direitinho, ele traz os principais artigos científicos relacionados ao seu interesse. Então assim, a Intel foi atrás, está correndo atrás. Fizeram uma parceria agora com a Microsoft e, obviamente, lá vai acabar usando cada vez mais processadores. Eles estão desenvolvendo os próprios processadores, tem, né? Os próprios processadores especializados ali, né, nos algoritmos de IA para processar essas informações de inteligência artificial. E aí, muito provavelmente, eles vão crescer bastante também, né? Já são gigantes. Tá. Agora, essa é uma característica de muito poder de processamento. Não sei se alguém já viu, mas a quantidade de informações, né, de memória, de tudo que precisa para treinar uma IA é gigantesca. Mesmo para pequenos projetos, às vezes, se você usa um volume considerável de dados, você gasta bastante com processamento, né? Mas aí, agora tem uma linha de pesquisa que tem reduzido isso cada vez mais. Então, a ideia é que, como tudo que surge, né, tem aquela linha de adoção e tudo mais, vai chegando no momento que vai democratizando a adoção geral, desmonetiza, porque todo mundo já está adotando, então começa a ficar mais barato, fica mais fácil, mais acessível, e toda a tecnologia que acompanha fica muito mais barata e mais fácil, mais acessível. Né? Então, está caminhando muito para isso. Uma das tendências é aquela IA de borda, ou seja, aquela IA que roda em dispositivos. Né? Então, você não vai precisar ter grandes servidores, nem nada disso. Vai conseguir rodar muita coisa, não modelos já treinados como a gente vê para desbloquear o rosto, mas vai conseguir treinar muita coisa em pequenos devices. Tá? E aí é um pouco isso que eu trago aqui. Aqui, só para vocês entenderem, esse radar não é de IA, tá? Esse radar da GAR é de tecnologia. Todas essas tecnologias que estão marcadas aqui, ó, rodeadas com vermelho, né, elas envolvem, de alguma forma, inteligência artificial. Metade do que o Gartner está falando aí para os próximos anos, metade das tecnologias tem a ver com inteligência artificial, um pouco menos da metade. Tá? Então, assim, falei para vocês, né, já está impactando todas as áreas, todos os negócios, todo mundo quer fazer alguma coisa. Já está, né? E aí tem um monte de outras tecnologias surgindo. E tem uma, por exemplo, que é espetacular, que surgiu recentemente, que são os modelos multimodais, que não está aqui, inclusive, mas é muito bacana porque, por exemplo, para a medicina, ele consegue aprender ao mesmo tempo com o laudo do médico, então, que o médico escreveu num exame, e com a imagem. Então, ele não entende a imagem, ele entende a imagem, o laudo, tudo ao mesmo tempo, né? Várias informações ao mesmo tempo. Então, isso tem acelerado muito, né? Porque antes você teria que fazer uma pesquisa, entender só a imagem, entender só o laudo, começa a juntar as informações e assim vai. Né? Agora, esse mesmo modelo, você joga lá, laudo, joga imagem, joga o que você quiser, ele começa a entender tudo ao mesmo tempo.
Então, é bem interessante, tá? Então tá aí, mais um motivo para vocês pensarem em IA. Vamos ver se sou eu que estou, ou se é o microfone melhor. Né? E como que a gente embarca nesse negócio? É simplesmente ligo para um fornecedor e falo, cara, me instala aqui uma inteligência artificial? Será que é assim, né? Eu diria que não. Primeiro por esse motivo, assim. As coisas hoje são muito mais complexas, né? A gente fala de teoria de sistemas complexos, da complexidade e tudo mais. Eu acho que quando a gente leva a IA para dentro de casa, a gente tem que considerar muito isso. Tá? Essa complexidade da organização. Né? Como é que as coisas funcionam na organização. Cada organização, por mais que seja da mesma indústria, atua de um jeito, tem uma cultura, tem uma forma de trabalhar, cada uma tem uma característica, isso muda de lugar para lugar. Você às vezes tem um endereço físico, uma colada na outra, e não tem nada a ver uma empresa com a outra. Então, isso muda bastante, isso tem que ser considerado. Então, o projeto de IA é muito diferente daqueles projetos que a gente está acostumado a implementar de sistemas. Você vai lá, faz um requisito, não sei o quê, o desenvolvedor desenvolve e está tudo certo. Né? Tinha sempre um probleminha lá, dessa tradução do analista funcional para o técnico e tal, isso sempre existiu, sempre foi um probleminha, tinha um cara melhor, fazia melhor, o outro... Né? Isso sempre foi uma realidade do mercado, só que agora, quando a gente traz para a inteligência artificial, isso é pior. É uma notícia que eu dou para vocês. É um pouquinho pior, porque essa tradução do negócio, da estratégia, para projetos de inteligência artificial não é tão direta, não é tão simples. Né? Geralmente as pessoas que conhecem muito, né, que manjam muito ali dos modelos de inteligência artificial, eles infelizmente conhecem pouco do negócio. E aí, para entender o negócio, entender a estratégia e trazer ali para o dia a dia, acaba sendo um pouco complicado. Então, falei, né, as coisas são muito mais complexas hoje. Né? O mercado mudou demais. Né? Para quem já tem vários cabelos brancos, assim como eu, lembra, né? A gente conhecia os concorrentes lá nos anos 80, você sabia o nome, o endereço, você sabia... Nos anos 80 era o SIC, que a gente sabia, nem era o CPF, né? Quem é novo nem sabe o que é SIC. Sabia o SIC, você sabia tudo do seu concorrente. Né? O que ele vendia, para quem que ele vendia, sabia tudo. Hoje em dia é mais assim, né? Então, o mar está muito diferente. Os concorrentes eles chegam de tudo quanto é lugar, não é da mesma indústria. Né? Você vê a Apple entrando em saúde, a Amazon vendendo medicamento, não sei o quê. Você vê uma doideira acontecendo no mundo, né? Que aí fica difícil acompanhar. Como é que você acompanha? Como é que você olha lá quem são meus concorrentes, quais são as forças de porta? Pelo amor de Deus, já não... Você fica um louco se tentar fazer aquilo lá, não funciona mais. Né? Então, essas coisas mudaram muito. Ontem era de um jeito, hoje é de outro. Tudo isso tem que ser considerado. Né? E aí, obviamente, não quero desanimar vocês. Não é desanimar, falar, poxa, é muito mais complexo, o projeto é pior. O que eu quero falar para vocês é o seguinte, não é um remédio que você vai na farmácia e pega e sai, vai lá, passa no caixa, paga e vai embora. Não é isso. Ele está mais para um tarja preta, tá? A IA está mais para um tarja preta que você precisa ter uma receita direitinho, saber direitinho qual é a doença que você tem. E aí sim, você vai lá para o cara específico, compra, paga e vai embora. Né? Então é um pouquinho diferente o processo. Porque as pessoas estão tentando usar a IA como se fosse esse remédio de prateleira, aquele, sei lá, vou comprar um Advil. E não é assim. Tá? Ele é bem diferente. Então, as necessidades internas, o ambiente que você tem que ter dentro de casa para garantir que você vai conseguir fazer um projeto é diferente de um ambiente que você tem que ter para desenvolvimento de sistemas. Até acho que o ano passado saiu um relatório da Gartner mesmo, que ele falava que era 90% dos projetos de IA não davam em nada, né? Era água, dinheiro jogado fora. Tá? Mas por quê? Distância do negócio, distância da estratégia, né? Aceleraram demais, não prototiparam, não validaram, não consideraram que o modelo degrada, não consideraram um monte de coisa. Essas coisas não funcionam. Tá? Aí,
considera que é importante. Não existe IA sem duas coisas. Não existe IA sem dados, né? A não ser assim, vamos falar, eu quero fazer um assistente de atendimento. Dá para fazer sem dados? Dá. Hoje dá. Com o ChatGPT você consegue fazer. Mas se você quer trazer inteligência para o negócio, que é a base da inteligência artificial mesmo, é trazer esse tipo de inteligência, conhecimento para dentro de casa, não tem. Se você não tem dados, não tem de onde tirar essa inteligência. Não funciona. Tá? Não tem como. Então, IA consome dados. É super importante lembrar. Tá? E o segundo, né? Não existe IA sem processo. Tá? Se você não tem um processo definido e quer implementar alguma coisa lá do nada, também não funciona. Tá? E aí você precisa, mas como é que você embarca? Né? Primeiro, considerando que não é um destino. Né? Vou instalar IA. Não, é uma jornada. Você vai entrar numa jornada e você vai provavelmente percorrer essa jornada por muito tempo, até surgir novas tecnologias. Você vai ter que olhar para essa IA direto, revisitar, ver como é que ela está, preparar muito bem aqui, ó, os processos dentro de casa. O que você precisa ter? Tem que ter maturidade digital. Se você ainda não terminou o seu processo de transformação digital, de repente ainda não está no momento, tá, de adotar a IA. Então, um projeto de adoção de IA passa por isso aqui. Você tem que entender seus processos, digitalizar seus processos. Tem que entender quais são os dados que são gerados no seu processo. Quais são os sistemas, né, onde você armazena esses dados. Tudo isso é importante para esses projetos de inteligência artificial. Entendi tudo isso, né, tenho meus processos digitais, os meus sistemas, os meus dados estão lá com a qualidade adequada, o dado também tem maturidade, né? Porque às vezes você tem um sistema, um CRM, por exemplo, você vai cadastrar lá todos os seus clientes, aí tem a data de nascimento de cliente que historicamente você nunca usou para nada. E é lá, sempre que você chega lá é 01, 2000. Todo mundo nasceu 1 de janeiro de 2000. Né? Isso é muito comum. É muito comum. Aí você fala, poxa, eu tenho todos os dados, data de nascimento do meu cliente, consigo fazer um monte de coisa. Você vai olhar, não serve para nada. Ou então tem a profissão do seu cliente, sei lá. Né? Que a primeira opção é açougueiro. Você vai ver 90% da sua base é açougueiro. Ou então você quer olhar por que o cliente largou, foi embora, abandonou a empresa, né, o funcionário. Aí o primeiro motivo, né, nunca ninguém usou a informação, o primeiro motivo é o que está lá para 90% das pessoas que saíram. Então, esse tipo de maturidade é importante. E isso envolve pessoas. Obviamente, você só consegue ter isso com as pessoas com essa mentalidade digital, né, e com essa cultura na empresa. Senão, a chance de você entrar lá para a estatística da Gartner de um projeto de IA que não deu certo é gigantesca. Não atropelem. Dá para fazer isso? Dá para fazer isso. Dá para fazer isso muito bem feito e relativamente rápido. Né? Mas não dá para fazer projetos de IA, principalmente com responsabilidade, responsáveis e éticos, não dá para fazer sem passar por isso aqui. Tá? Então, isso é bem importante assim, a gente destacar. Tá bom? E aí eu trago aqui, né, eu falei no anterior, eu falo aqui, não é só a jornada, né, mas é importante quem você escolhe para estar na sua jornada. Então, poxa, pega aquele parceiro, aquele cara que está com você já há bastante tempo, aquele cara, sabe, que anda, entende o seu negócio, entende que isso aqui tem que ser feito do jeito certo. Pega esse cara, dá o braço para ele e fala, vamos caminhar junto, vamos embora junto, tá? É importante, assim, não é só a jornada, mas também é importante o parceiro que você escolhe para percorrer essa jornada. Né? E aí tem esse provérbio, não sei se vocês já conheciam, provavelmente sim, que é super conhecido, fala assim, se você quer ir rápido, vá sozinho. Agora, se você quer ir longe, vá acompanhado. Né? Então é um provérbio africano, e eu deixo isso aqui para vocês, né? Justamente falando do anterior, né? A jornada e a pessoa que você escolhe para estar junto com você nessa jornada. Então, muito cuidado com empresas que não têm a experiência de implementação. Aquelas pessoas que vão te vender facilidade,
fuja dela. Se a pessoa chegar para você, não, cara, isso aí é fácil, a gente implementa aí. Em um mês está aí o IA rodando. Não, a gente analisa seus dados uma semana. Poxa, a gente demora semanas só para entender dados. Né? Ou se ele chega, uma dica bacana é a seguinte, se a pessoa chega já com o modelo escolhido, sem conhecer a dor, já traz para você um modelo, nós a gente vai implementar um deep learning. Foge. Foge porque não tem como saber qual modelo vai ser implementado sem entender a dor, sem entender o negócio, sem entender a estratégia e sem entender os dados que estão disponíveis. Porque os dados, geralmente, são os dados que escolhem os modelos, não ao contrário. Então, se eu não tenho esses dados disponíveis, eu não tenho como saber. Se eu não sei qual é a característica dos dados, eu não tenho como saber que modelo que dá para usar para resolver a sua dor. Então, a dica que eu deixo para vocês, empresários, é essa. Se o cara tentou te vender já um modelo estilo prateleira, vou instalar para você rapidinho, isso aqui é deep learning, é excelente, você vai ver, vai funcionar, vai reverter todos os seus churn, vai trazer mais cliente, vai fazer mágica, foge. Foge que esse cara está mentindo para você. Se ele não pediu para entender tudo o que a gente falou, né, de maturidade digital, se ele não pediu para entender sua estratégia, sua dor, esquece. O que ele vai fazer, você vai cair na estatística da Gartner. Tá? Bom, e eu deixo aqui, eu não vou ler para vocês, mas eu deixo aqui, e é um convite para vocês embarcarem. Né? Eu acho que o que está por vir é, assim, o que já aconteceu é extraordinário. O que está por vir é muito melhor. E a gente nem falou de computação quântica. A gente nem falou de computação quântica. A gente falar de computação quântica com IA, aí o mundo vira de ponta cabeça, aí vira outro. Né? Qualquer hora eu converso com vocês um pouquinho, que aí a viagem é um pouco diferente. A conversa é muito diferente, a gente teria que... É aquela conversa boa para uma mesa de bar. Senta lá, toma uma cerveja, aí fala de computação quântica, aí fica interessante. Então, deixa aí o convite e embarquem, tá? Não deixem para depois, comecem os seus processos, façam de uma forma responsável, vá devagar, né? Vai caminhando, busca... Assim, a transformação digital é importante, cara. Tem que ser feito, não tem como, a gente não consegue fugir disso. Né? Não deixe para depois, porque eu não lembro de quem é a frase, mas tem uma dessas pessoas que falam muito de IA, falou, pô, daqui a alguns anos vão existir duas empresas no mundo, né? As que utilizam IA e as que estão fora do mercado. Então, assim, não seja uma dessas empresas que estão fora do mercado, tá bom? É um pouco isso que eu queria falar para vocês. Eu queria abrir para perguntas, para conversas, né? Fiquem à vontade. Pode, eu brinco sempre assim, falar as perguntas que são tipo NASA e ITA, manda por e-mail, tá? As outras podem fazer, não tem problema nenhum. E eu deixo aqui. E esse aqui pode escanear que não é Pix, tá? Pode escanear que não tem problema nenhum. É meu contato no LinkedIn. Termina um pouquinho menos sério, né? Ainda com uma barba preta, tem que atualizar essa foto. Mas deixa aí meus contatos, fiquem à vontade. Tá? Se tiverem dúvidas, quiserem bater um papo, puta, me chama, adoro bater papo. Pode mandar um WhatsApp, manda uma mensagem para mim e eu estou 100% à disposição para o que vocês precisarem. Tá bom? Obrigado, pessoal. E aí, por favor, fiquem à vontade, pode perguntar à vontade aí, que vocês quiserem. Boa noite, João. Tudo bom? Meu nome é Renato, da Innovation. Tudo bem, Renato. Deixa eu perguntar uma coisa. Você chegou a testar, você está usando o Bard da Google? Porque Uso. Você está usando, porque eu estava começando a testar, eu achei bem diferente, né, eu uso bastante, tá? Eu uso bastante. Aí te falo por quê. E é muito diferente do ChatGPT. E para certas coisas, obviamente, eu gosto muito mais do ChatGPT, por exemplo, eu uso muito o ChatGPT para me auxiliar nos meus artigos, na criação de conteúdo. E como ele já tem lá todas as configurações do jeito que eu gosto de falar e tudo mais, então ele já deixa bem redondinho, né? O processo de revisão é bem mais rápido. Agora, como ele não está necessariamente buscando coisas mais atuais,
eu vou no Bard. Então, por exemplo, sempre que eu preciso pesquisar alguns artigos, eu pesquiso pelo Bard. Sempre que eu preciso fazer algum sumário de artigo que está na internet, que é simplesmente você joga o link para ele e fala, puta, sumariza para mim, traz os principais pontos, né? Eu vou no Bard. Compara esses dois artigos, vê o que está sendo falado de comum nos dois, ou o que não está sendo falado neles, desses tópicos, entendeu? Eu vou no Bard. Então é um pouco isso. Assim, para as coisas que eu quero comparar, que estão na internet, eu uso bastante o Bard. Para todo o resto, eu acabo usando muito o ChatGPT. É bacana, porque eu venho usando o Bard e eu percebi que ele inventa muita coisa. Sim. Bicho é mentiroso, porque ele inventa demais. Eu até parei um pouco de usar, porque eu fiquei um pouco assustado com as coisas que eu vi lá. Ele inventou uns negócios assim que eu fiquei assustado. Pois é. Então, esse processo de inventar, a gente chama de alucinar, é comum para esse tipo de modelo. A gente tem que lembrar que é o seguinte, como é que funciona um modelo desse, né? É um modelo probabilístico. Ele vai lá e entende, num determinado contexto, ele entende a probabilidade das palavras ali. Então, ele vai construindo, vai gerando, por isso que é generativa a rede, que ele vai gerando uma saída. Ele não sabe o que ele está falando. Ele pega a probabilidade daquela palavra aí na sequência e tudo mais e monta. Então, nisso aí, acaba criando alguma resposta que não é... A gente não pode, de forma alguma, para quem já usa o ChatGPT e para quem vai começar a usar, a gente não pode, de forma alguma, tomar aquilo como certo. Né? De forma alguma. Né? Você tomou como certo, a chance de você ou estar propagando erro, né? ou entregando trabalho de baixa qualidade é gigantesca. Né? Ele acelera muito. Ele é uma excelente ferramenta, mas é uma ferramenta que vai só acelerar, não pode ser... Agora, o Bard é verdade, ele faz isso. Tá? Por isso que eu acho, quando você consegue dar um contexto mais reduzido, por exemplo, um artigo para ele resumir, ele faz bem. E ele acessa já a internet, ele busca o que está na internet, então ele consegue fazer bem. Tá? Bard, para quem não sabe, é como se fosse o paralelo do ChatGPT da Google. Tá? Então, para quem tem uma conta, por exemplo, Gmail, é só habilitar, autorizar lá, você consegue usar o beta do Bard sem problema nenhum. É só bard.google.com. Aí fica fácil de usar, tá bom? Mas considera isso, que ele falou é verdade. Ele alucina bastante, ele inventa muita coisa. O ChatGPT, quando saiu essa versão que deu o boom, né, para vocês saberem, assim, por que deu esse boom? Na verdade, desde 2018, que tem a primeira versão aí do ChatGPT, já vem, não foi da noite para o dia que aconteceu. Né? Mas o boom foi porque ele ficou disponível para todo mundo. Né? Da noite para o dia ele ficou disponível, essa versão. E aí, na época que ficou disponível, eu lembro que eu pesquisei os livros que eu tinha escrito. Né? E ele trouxe, eu acho que 5 livros espetaculares, até anotei, mas eu não escrevi nenhum. Então, assim, hoje em dia ele não faz isso. Ele não faz, acho que já me conheceu, falou, puta, você não escreveu nada, meu. Ele está bem melhor. Ele está bem melhor. Assim, não é só um aprendizado só pelas informações que estão na internet. Tem muita curadoria por trás humana, né? Então, tem um reforço humano ali por trás nesse processo, que é o que está eliminando essas alucinações, ajudando a eliminar alucinações. Tem umas regras de prompt, né? Quando você pede evidência, ele alucina menos, né? Me traga evidências, com evidências, né? Então, fala, traga tal coisa com evidências, ele tende a alucinar menos, mas... Tá bom? Minha dúvida, boa noite, né? Boa noite a todos. A minha dúvida é referente à copy de vendas, né? Eu trabalho com confeitaria, trabalho com doce na parte comercial, né? Tanto para o corporativo, para o social também. Só que eu queria trazer isso para um outro cenário, para um iFood da vida, enfim, cenário de vendas comercial. Ele consegue, o chat GPT, ele consegue fazer isso perfeitamente. Enfim, eu não tenho experiência nenhuma, né, pessoal? Gerar copy? Sim. Óbvio, você vai ter que revisar, né? Você vai ter que ir ajustando para que ele consiga fazer do jeito que você quer. Mas sim, tem uma universidade aqui no Brasil, não vou falar o nome, porque eu não combinei nada com eles, mas tem uma universidade que eles usam eles criaram um assistente, o ChatGPT, aí deram as características que é o público-alvo deles, né? Então deram as características,
e eles usam o outro lado para criar os copos, para criar tudo que eles vão divulgar, e eles ficam testando com outro assistente. Fala, o que você achou disso? Ah, isso aí não está legal, não sei o quê. E fica um diálogo, sabe, entre os dois para ir refinando. Então, sim, dá para fazer coisas, o que você quiser, essa é a verdade. O limite, né, tem muita gente que fala, o limite é a nossa própria criatividade. Então, determinados assuntos que você quiser pesquisar, você vai conseguir pesquisar até a hora que você para de não sabe mais nem o que perguntar, mas é porque a gente, no nosso conhecimento, parou, né, acabou, né, daquele determinado assunto. Chegou no momento que você não consegue nem perguntar, né? Mas ele poderia continuar respondendo ali, e aprofundando, e detalhando, e trazendo outros exemplos. Então, ele consegue fazer muito isso. Tá? A gente trabalha com definição de estratégia de adoção de IA. Então, a gente passa por todo esse processo, né, de entender maturidade, assessments de maturidade e tudo mais. E a gente tem inteligência artificial que faz o assessment de maturidade. Então, o que é o assessment de maturidade? Antigamente era aquela planilha, entrevista, tá, que você faria. Então, uma entrevista, senta com a pessoa, faz a entrevista, fala, poxa, perco 2 horas para perguntar, ou então tem que mandar uma planilha, receber, não sei o quê. Agora, a gente tem que faz isso. Inclusive, de forma autônoma, deixo lá, faz. Só que nos nossos processos, a gente tem o toque humano sempre, sabe? É revisão humana. Né? Então, é a IA potencializada pelo humano, é o contrário ali nos nossos processos. Porque eu não quero entregar nada que seja feito só pela IA, justamente por conta dessas coisas, de alucinação e tudo mais. Então, eu uso como acelerador para levantar um monte de informação, para conseguir me ajudar a criar conteúdo, alguma coisa, um acelerador, mas não deixa de passar por especialista, entendeu? Vai sempre na mão de um especialista e o cara assina tudo o que acontece na sequência. Tá? Então, dá para você fazer o que você quiser. Vai lá, brinca que você vai gostar. Boa noite, meu nome é Alan, da Vupstec. Você acredita que a inteligência artificial vai substituir os aplicativos? Por exemplo, um pedido de um saldo de uma conta bancária e uma compra de uma pizza de R$ 39,90 para ele encontrar no iFood, por exemplo? Eu acredito que sim, tá? De uma certa forma vai. Não que vai substituir, acho que vai ser quase que uma evolução deles, né? Porque, por exemplo, assim, quando você vai fazer um aplicativo no iFood, existe hoje um corpo de desenvolvimento de 140 desenvolvedores, né, toda uma estrutura ali de inteligência assim, por trás ali da operação. Quando a gente está falando com uma inteligência artificial que ainda não está online, né, ela não está plugada no mundo ali por causa de, acho que, leis e assim por diante. Mas quando ela estiver plugada com gateways de pagamento, toda essa operação, eu acredito que o setor de tecnologia em questão de programadores vai acabar sofrendo um pouco com essa mudança, né? Então, a programação de assim, vamos quebrar em algumas partes, tá? Para mim, a área de programação vai sofrer bastante transformação. Primeiro porque hoje, não é nada que... Hoje já tem vários assistentes que aceleram programação, tá? Então, eles geram código, só que não substitui hoje, não substitui o desenvolvedor. Ele acelera muito o trabalho do desenvolvedor, mas acelera o trabalho do desenvolvedor sênior, porque é o cara que tem a capacidade de olhar, de revisar, de fazer todas as conexões e tudo mais. Do júnior, não. Ele não acelera assim, óbvio. Se você pede coisa pequenininha, ele vai gerando coisinha pequenininha, você consegue, mas assim, em escala mesmo, do sênior acelera muito mais, tá? Então, olhando só pelos programadores. Agora, os programadores, obviamente, precisam olhar para isso. Não sei para onde vai, se é uma classe que tende a assumir. Eu até acredito que não, tá? Eu até acredito que não, que a gente vai meio que se reinventar. Eu sou origem dessa classe, né? Mas eu acho que vai se reinventar, né? Vai achar um caminho, porque é um caminho muito especializado realmente, que eu acho que vai sobreviver de uma forma diferente, tá? Agora, quando a gente fala de aplicativos, né? Você fala, não está conectado, né? Quando estiver conectado, já tem muita coisa conectada, né? Eu lembro em 2018, a gente já fazia demonstrações de movimentação bancária, né? Não era autorizado, mas assim, já fazia demonstrações de movimentação bancária com a Alexa.
Entendeu? Alexa, transfere R$ 100 para o meu filho. Já fazia em 2018, entendeu? Então, isso aí, essa questão de conectar é uma questão de tempo, né? É uma questão de tempo e segurança, óbvio, né? A partir do momento que você consegue dar a segurança, né? Que essas conexões têm o nível correto de segurança ali, não vai ter, não é. Você consegue identificar a voz certinho, garante, sei lá, 99, né? Até a margem de erro que as empresas assumem o risco, cara, é uma questão de tempo, né? Então, conseguiu isso, identificação facial. Identificação facial ela vem evoluindo de uma forma absurda, né? Por vários motivos. Não só pela tecnologia, mas pelos problemas que foram encontrados. No começo, né, banco C6. Quem tinha pele mais escura não conseguia abrir conta no começo do banco C6. Não sei se viram já vários vídeos de não conseguia, né? Tem no Netflix tem um Coded Bias, que é interessante, que é justamente isso, uma pesquisadora do MIT que resolveu criar um sistema de inteligência artificial e tal, não sei o quê, de identificação facial, é negra, né? E ela, assim que ela pôs para rodar, não identificava ela, sabe? Falou, pô, não me identifica, que estranho, não sei o quê. Ela falou, deve ser algum parâmetro, tal. Ela, é ridículo, ela pegou, colocou uma máscara tipo dessas de carnaval, só com o desenho do rosto, assim, branca, na frente, identificou os traços, né? Não a pessoa, mas identificou. Aí ela começou a perceber que tinha esses problemas, isso aí virou um documentário da Netflix. Então, assim, esses barulhos, esses problemas, obviamente, porque a inteligência ela era treinada muito mais com imagem de pessoas brancas, com um determinado perfil, né? Gerou esse tipo de problema. Então, ela conseguia identificar porque ela foi treinada com muito mais imagem, não é porque ela é racista, né? A tecnologia é neutra, né? Mas do jeito que ela foi treinada, os dados, então gerou isso. Então, a partir do momento que evolui, hoje consegue identificar aqueles gêmeos que são super idênticos, né? Aquele cara que é exatamente igual ao outro já consegue diferenciar, já tem tecnologia para isso. Então, evoluiu num nível desse, por que não pode usar, né? Aeroporto usa, lá, quem tem determinado passaporte com chip, né? Você põe lá, identifica facial, você entra. Então, a mesma coisa para todo o resto. Você consegue conectar o que você quiser. Eu recebi um vídeo que é bem divertido, falando de experiência do usuário, que a pessoa ela começa assim, ligando até para uma pizzaria, fala, é da pizzaria tal? Falou, não, aqui é da pizzaria Google. Falou, não, eu liguei no número errado. Falou, não, você ligou no número Google, a Google comprou essa pizzaria. Aí ele fala assim, não, eu queria pedir uma pizza. Ah, você quer a de sempre? Eu falei, mas como é que você sabe qual que é a minha pizza? Ele falou, nas últimas 12 vezes você pediu a pizza tal. Eu falei, pode ser, eu quero essa mesmo. Não, mas eu posso te sugerir uma pizza de abobrinha, massa fina, não sei o quê, sem glúten? Ele falou, não, mas por quê? Porque seu colesterol está tal. Aí ele começa, não, mas como é que você sabe? Ah, porque você fez o exame tal e deu tanto. Então, assim, é uma coisa hiper... É óbvio, tem um exagero, né? Vai lá na ponta, aí chega, vai evoluindo. É bem engraçado, porque isso vai evoluindo ao absurdo. Aí chega no final, ela fala assim, eu vou mudar para uma ilha deserta. O cara fica meio bravo, né? Falou, não, tudo bem, senhor, só para te avisar, seu passaporte venceu há 5 meses. Então, aí termina assim. Então, assim, está tudo muito conectado e essas grandes empresas têm muita informação nossa. Então, assim, acho que a chance de, daqui a pouco, você simplesmente apertar, pedir para a Alexa mesmo, né? Falar, Alexa, pede uma pizza para mim, a de sempre. E vai chegar na tua casa, é gigante. É isso aí. E nesse processo de logística, eles estavam trazendo uma solução para empresas de logística avaliar qual que era o melhor trajeto para o caminhoneiro fazer por conta de recursos sustentáveis, né? A questão de crédito de carbono também. Então, eles analisavam o caminho para ele percorrer que seria mais econômico, mais sustentável, tivesse mais descida.
para economizar combustível. Então, aí cabe à empresa analisar se é realmente o fator de tempo que tem que entregar aquela mercadoria, se cabe ou não utilizar desse recurso, né, se é a melhor rota para eles mesmos. Mas, assim, entrega essa informação para que a empresa consiga tomar uma decisão de se o caminhoneiro vai por aquele caminho ou não. É isso aí. Assim, o interessante desses casos é que a inteligência artificial ela tem a capacidade de analisar, isso que é o bacana, ela tem a capacidade de analisar muito mais informação do que o humano, né? Óbvio que vai substituir. Se essa, no começo lá, a rota era definida por um humano desenhando no mapa, né? Você consegue olhar o mapa, faz esse caminho, um caminho meio óbvio, né? Eu pego o guia de... Ninguém conhece aqui, né? O guia de ruas. Quatro rodas, ninguém só, depois pesquisa na Wikipedia, né? Assim, que hoje, era o guia 4 rodas de estradas, né? Você faz depois evoluiu para modelos usando grafos e tudo mais. Hoje a inteligência artificial consegue olhar um monte, o Waze, né? O Waze faz isso, ele é a inteligência artificial olhando trânsito, olhando rotas, olhando um monte de coisa ao mesmo tempo para te dar o melhor caminho. Acho que a questão do satélite também consegue também, ver a partir isso. de níveis, né, altitude. Exatamente. Você vai só aumentando, você vai passando essas informações para a inteligência, você fala, qual é o objetivo final? É redução de custo. Tá bom, então é só custo, então vou fazer o melhor caminho aqui que vai reduzir custo, seja considerando gasolina, qualquer coisa, né? É isso aí. Eu acho que, meu ponto de vista, em todos os aspectos, você tem que utilizar a inteligência artificial, como você mencionou, ao nosso favor. Então, se a gente caminhar contrário a isso, aí despenca mesmo a coisa, né? Porque você tem que utilizar essas informações para tornar o meio de negócio sustentável, trazer novos recursos, entregar novas soluções, você conseguir ser mais ágil para atender determinadas situações. E todo mundo precisa viver, né? Todo mundo precisa se sustentar, então realmente precisa seguir nessa linha, senão a gente está perdido com isso daí. É isso aí. Eu acho assim, eu falei lá no começo um pouco da, assim, uma última mensagem, que depois eu abro para mais uma pergunta, né? A tecnologia, por mais que a gente tenha acesso, é um privilégio de poucos, tá? Acho que é importante a gente falar isso. Então o Harari ele fala, né, do potencial da tecnologia de criar a classe dos inúteis, porque ela começa a distanciar tanto as classes que ela pode criar uma classe que não tem acesso, né, e ela não tendo acesso, obviamente, fica inútil para a sociedade, tá? Então, por que eu falo isso? Porque a inteligência artificial ela tem a capacidade de potencializar isso, tá, gente? Então a gente tem que usar de uma forma muito responsável. E eu gosto de passar essa mensagem porque a partir do momento que a gente sabe de alguma coisa, não dá para fingir que não sabe mais. Então, para quem não sabia disso, agora não dá para fingir mais. Então, sabendo desse potencial, né, é super importante que a gente olhe para os nossos projetos de inteligência artificial sempre com essa ótica, sabe? Em vez de tentar afastar, de tentar criar essa distância entre a sociedade, né, deixar que a tecnologia crie, como é que a gente usa a inteligência artificial para aproximar, para inverter esse cenário? Ela tem essa capacidade também, tá, de aproximar. Então, acho que fica muito para a gente, né? Cabe a gente mesmo assumir esse protagonismo e essa responsabilidade para poder fazer isso, tá? Então, é só um recado que eu deixo para deixar todo mundo consciente. Ninguém pode falar para mim, eu não sabia, hein? Eu vou gravado aqui hoje, né? Eu vou lembrar de todo mundo, tá bom? E aí, eu não sei se tem mais alguma pergunta, não sei se a gente tem tempo. Pode falar, Diego. Desculpa. Ivo, tá aqui. Acho que a última pergunta, gente, para encerrar e abrir para o café também. Fechado. Para uma startup, Aldo, assim, que está começando, está numa fase ali de ideação, de validação, de MVP, qual que é a tua dica, né, de como que ela utiliza a inteligência artificial dentro da solução dela, né? Você já falou na tua palestra que ou você utiliza ou está fora do mercado, né? Então, assim, como que ela, que está iniciando, está parcerizando algumas coisas, qual que é o caminho? Qual que é o caminho das pedras para utilizar essa inteligência e melhorar a solução? Obviamente não tem uma receita de bolo, né?
Assim, o que eu falo, geralmente você tem dois caminhos. Você vai usar a inteligência artificial para criar algo para o seu cliente, né? Aí você tem que olhar para a dor do seu cliente, a dor que você está resolvendo lá do seu cliente, né? Ou você está usando alguma coisa para acelerar para melhorar o seu processo ali interno. Então tem que tentar entender essas coisas. As duas coisas, né, precisam daquela maturidade. Para a startup é diferente, porque a startup já pode nascer naquela maturidade. Então, ela já nasce sabendo dos dados, já nasce que precisa. A partir do momento que você define qual o caminho que você vai seguir, você fala, eu sei, eu preciso desses dados. Então, do dia zero, você já está coletando os dados do jeito correto. Então, é um pouco diferente, você já consegue fazer isso. Tanto para o caminho de atender o cliente, quanto o caminho da eficiência operacional. Tá? Então, não se prenda a usar inteligência. Eu preciso criar, sei lá, a melhor solução do mundo para atender o meu cliente. Às vezes a solução que você precisa implementar de IA, né, para embarcar, é na sua eficiência ali. Aí que vai te gerar esse diferencial competitivo. Né? Vai te diferenciar das outras empresas. Putz, o cara faz em uma semana, eu vou lá e faço em 2 dias, porque eu tenho uma inteligência artificial que me acelera um monte de coisa. Então, tentar ir por essa ótica. Né? Não esquece daquela maturidade, nunca deixe isso de lado, não acelera no sentido de não coloca o carro na frente dos bois, sabe? Entenda bem o negócio, entenda bem o problema que você está querendo resolver, entenda os dados que você tem disponível, escolha direitinho o seu modelo de inteligência artificial e aí vai com calma. Começa pequeno, faz um projetinho pequeno e vai evoluindo com calma. Acho que é um pouco isso. Tá bom? Pessoal, meus contatos, qualquer dúvida, se alguém ficou com alguma pergunta e quer mandar, pode mandar um e-mail, manda um WhatsApp, melhor ainda, te respondo. Tá bom? Pode me chamar lá no LinkedIn e vai ser um prazer me conectar com todos vocês. Tá? Obrigadão de novo.